Saiu uma decisão da Suprema Corte americana aqui que derrubou as tarifas do Trump, tá? Excelente notícia isso para o Brasil, para os Estados Unidos, para todo mundo, menos para o Trump, né? As tarifas do Trump que foram colocadas pela IEPA e que não são casos muito específicos de definição de países sancionados, realmente todas foram derrubadas, o que inclui as tarifas ao Brasil. Lembrando que, de qualquer forma, a maior parte das tarifas ao Brasil já havia sido levantada aí nos últimos meses por conta de uma negociação que a gente não sabe muito bem o que aconteceu entre o Lula e o Trump, né? Mas o importante é que mesmo aqueles outros produtos brasileiros que ainda estavam com tarifas para entrar nos Estados Unidos, agora não terão mais tarifas, a menos que o Trump use outra lei. Ele não pode usar o IEPA, né? Então, a Suprema Corte disse que o IEPA não pode ser usado nessa condição que o Trump usou para tarifas. Ele pode usar, por exemplo, a investigação da seção 301. Isso ele pode usar, inclusive, para impor mais tarifas em produtos brasileiros, né? Lembra que na ordem executiva dele, ele botava imposto em um monte de produtos brasileiros, mas também iniciava uma investigação da seção 301. Aí nessa seção 301 podem vir tarifas, e aí essas tarifas viriam de forma definitiva e sem possibilidade de serem revertidas. Vamos entender esse caso aqui, porque isso muda um bocado de coisa, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por ninguém. Ninguém sugeriu as notícias. Eu agradeço aí a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Essa notícia acabou de sair aqui nos Estados Unidos, eu achei importante trazer para vocês aqui rapidinho, antes das notícias do dia, porque é uma coisa que mexe, inclusive, com o Brasil, e mexe muito com o Trump, tá? Como eu falei para vocês, essas tarifas do Trump sempre foram coisas idiotas. Tarifa é imposto, imposto é roubo, não ajuda em nada a economia. Eu entendo que o Trump sonha com o retorno dos Estados Unidos a uma época em que não havia imposto de renda aqui nos Estados Unidos. No início dos Estados Unidos, todo o orçamento federal americano era feito através de tarifas, não havia imposto de renda, era só tarifas mesmo que mantinham o governo americano. Mas a verdade é que desde então o governo cresceu pra caramba e hoje em dia é impossível imaginar a tarifa sozinha cuidando da economia. Então quando você aumenta a tarifa com a desculpa de que vou tentar voltar para o passado, na verdade você não vai voltar para o passado, você só vai ter imposto alto tanto na importação de produtos quanto no imposto de renda, né? A decisão da Suprema Corte americana foi 6-3. Vocês sabem, a Suprema Corte aqui nos Estados Unidos tem 9 juízes, né? O STF deles aqui tem 9 juízes, sendo que 6 são ligados ao Trump, inclusive 3 deles foram indicados pelo Trump, tá? E a decisão foi uma divisão de 6-3, ou seja, os 3 juízes democratas, mais 3 juízes que não são democratas, que são conservadores, inclusive um que foi indicado pelo Trump, o Brett Kavanaugh, votaram contra o Trump, contra a tarifa, né? Mostrando que a Suprema Corte aqui não deve lealdade automática ao Trump, não é como a Suprema Corte brasileira, que deve lealdade automática ao Lula, que tudo julga a favor do Lula, que tudo ajuda a esquerda no Brasil. A Suprema Corte aqui não, ela realmente julga de acordo com a lógica. E eu já tinha apresentado o caso aqui para vocês que realmente havia questionamento bastante razoável se o IEPA podia ser usado para tarifas, né? Qual que é a lógica? O IEPA foi um mecanismo criado na Segunda Guerra Mundial para permitir que os Estados Unidos sancionasse países inimigos dos Estados Unidos. Então ele poderia regular importações de países inimigos dos Estados Unidos. Repara, a lei fala em regular importações. Ele pode até proibir importações de determinados países. Você pode imaginar. Os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, estavam lutando contra o Japão. Imagina que tivessem empresas americanas comprando coisas do Japão. Não pode. Proíbe a compra de coisas do Japão. Essa é a ideia. Só que qual que foi a lógica que o Trump usou, né? Primeira coisa, o Trump disse que todos os países do mundo são inimigos dos Estados Unidos, que todo mundo entrou nesse IEPA. Então todo mundo seria inimigo dos Estados Unidos. E também ele disse que, bom, se eu posso proibir a importação de um produto, eu posso colocar uma medida intermediária, que seria você fazer uma tarifa sobre esse produto. Ou seja, você não está proibindo o produto, mas você está colocando um custo adicional a esse produto, né?
Só que não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Quando você bota uma tarifa adicional, você está botando o custo disso no consumidor americano. O consumidor americano é que paga as tarifas. Então, não é a mesma coisa. É perfeitamente razoável você imaginar a proibição de comprar alguma coisa, um boicote àquele país, como algo muito diferente de você cobrar tarifa de alguma coisa. A discussão jurídica é essa. A lei permite até o bloqueio. O Trump poderia bloquear. Poderia dizer, não vou comprar mais nada do Brasil, é proibido comprar coisas do Brasil, e pronto. Ele poderia fazer isso. Agora, ele não pode botar tarifas no Brasil. E aí o argumento do Trump é, poxa, eu posso botar uma coisa mais grave, eu posso colocar uma coisa menos grave um pouquinho, que é a tarifa. E o argumento de quem é contra isso diz que tarifas e bloqueios são coisas totalmente independentes, não dá para dizer que uma é uma versão menor da outra. Não é assim que funciona, porque tarifas quem paga são os consumidores americanos, né? Eu, é lógico, concordo com essa visão. Já tinha falado desde o início, me coloquei sempre contra essas tarifas do Trump em todas as situações, até quando foram usadas por conta do Alexandre de Moraes e coisa e tal. Embora eu entenda e apoie o Trump bater no Alexandre de Moraes, sempre achei que a Magnitsky era o caminho correto nesse caso, não as tarifas, enfim. Fico feliz com essa decisão da Suprema Corte que mostra um monte de coisa. Aqui, tá vendo? Aqui ele fala aqui, ó. Os justices, né, os juízes da Suprema Corte, foram divididos em 6-3 agressivamente contra essa abordagem agressiva do Trump, né? Então, aqui, ó, os juízes... Ah, não, desculpa, eu fiz confusão. Eu falei que o Kavanaugh votou contra o Trump. Não, na verdade, o Kavanaugh, o Alito e o Thomas votaram a favor do Trump. E quem votou contra o Trump foi a Amy Coney Barrett e o Neil Gorsuch, que foram dois juízes que foram indicados pelo Trump e votaram contra o Trump, o que é uma boa notícia, lógico, eles não tem que votar contra o Trump, não existe isso, né? Só no Brasil que existe isso, no Brasil existe isso, né? O cara foi indicado pelo Lula, tem que votar tudo a favor do Lula, né? Aqui, ó, a decisão não afeta todas as tarifas do Trump, continua, por exemplo, aquelas ligadas a aço e alumínio, que são dadas em leis diferentes. Por exemplo, essa é uma que o Brasil ainda paga e paga caro, e é uma que dói no Brasil, mas ela continua. Essa aqui não mudou, tá? A tarifa no aço e no alumínio continua. Apenas as tarifas que foram colocadas com base no IEPA, que é aquelas tarifas recíprocas que o Trump falou, que lembra que ele levou a plaquinha, botando um monte de número assim, dizendo que é o dia da libertação, que os Estados Unidos agora vai cobrar tarifa de todo mundo, não sei o que lá. Né, aquelas tarifas, inclusive as tarifas inclusas pelo Brasil, que também estavam ligadas ao IEPA, que foram proibidas. Tá? E, de novo, pode ser que o Trump coloque tarifas nos países de novo por outras vias. Tá? Então ele pode escolher outros mecanismos para isso. Uma dúvida que ainda não está definida é o que vai acontecer com quem já pagou essa tarifa, porque uma vez que se detectou que essas tarifas são inconstitucionais, é possível que as pessoas tenham direito à restituição desse dinheiro, tá? Eu não sei como é que vai ser isso daí. Ainda não foi definido nesse julgamento o que acontece com o passado. Mas as tarifas baseadas no IEPA, inclusive as tarifas colocadas contra o Brasil, caíram. Né? Ainda tem a 301, a seção 301, como eu falei. E a do aço e alumínio continua também. As que são baseadas em outras leis continuam, mas as baseadas na IEPA, como eram as sanções brasileiras, meio que caíram todas elas. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.